Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao estudo de relações binárias e funções, assunto esse que pertence ao capítulo 11 de sua apostila 3 e que nós iremos rever alguns tópicos e efetuar a resolução de exercícios de sua apostila. Inicialmente, a gente vai falar sobre como formar uma lei que caracteriza uma função. Quando nós falamos em função, a gente fala em relação binária de dois conjuntos, vamos lembrar? Você tem um conjunto A, você tem um conjunto B, aí você tem alguns elementos aqui em A, você tem alguns elementos aqui em B, e você faz uma relação entre os elementos que estão no A e os elementos que estão no B. Quando todos os elementos do primeiro conjunto, que é o domínio, possuírem uma única imagem, ou seja, nem mais de uma e nem menos de uma, nós vamos dizer que isso aqui é uma função. Aqui é o domínio e os elementos que ele se relaciona diretamente faz parte do grupo da imagem. E como é que é essa história de lei de formação? No primeiro conjunto, a gente trabalha com o elemento X. No segundo conjunto, a gente trabalha com o elemento Y. Fazer a relação ou lei de formação é uma coisa que está muito próxima da nossa realidade. Existem muitos exemplos do nosso cotidiano e eu coloquei um aqui para que você entendesse o que eu quero falar. Veja, Pedro é vendedor de uma loja. Seu salário é composto de duas remunerações, um valor fixo de R$2.000, mais comissão sobre as vendas efetuadas de 3%. Então, amigos, o Pedro, se ele não vender nada, ele ganha R$2.000. À medida que ele vende, ele vai ganhando sobre o que ele vende um valor de 3%. Fiz duas perguntas. Represente através de uma sentença matemática o salário de Pedro, usando o Y como salário e X como as vendas efetuadas. Então, vamos lá. Salário de Pedro, Y, igual a quanto? Quanto que ele ganha? R$2.000 fixos. 2.000 mais, como é que eu escrevo 3%? 3 sobre 100, vezes, o que ele disse que eram as vendas? Ele disse que as vendas eram X. Então, 3% vezes X. Pronto. Você pode escrever assim ou assim, ó, salário igual a 3% de X mais 2.000. Qualquer que seja a maneira que você fizer a anotação, estará correta. A letra B diz assim, calcule agora o salário de Pedro no mês que ele vendeu 10.000. Bom, como é que eu vou fazer? Esse 10.000 aqui seria o meu X. Então, vai fazer assim, ó, Y igual a 2.000 mais 3 sobre 100 vezes, no lugar do X, você vai colocar 10.000. Foi o que ele vendeu. Isso aqui acontece com todo vendedor que trabalha por comissão. Ele tem um salário fixo e o que ele vender mais, ele vai ganhando. Veja o que é que a gente tem aqui. Só um instante. Vou cancelar esses dois zeros. Quanto é que é o salário do Pedro? 2.000 mais 3 vezes 100 dá quanto? 300. Pronto. Quanto foi o salário do Pedro neste mês? O Pedro ganhou R$2.300. Essa é uma forma de mostrar para você um exemplo de lei de formação de uma função. Lá na sua apostila, na página número 14, ele pede para que depois a gente apresentar isso para você, resolva um exercício aqui com a obtenção de uma lei de formação no uso de um táxi. Veja, suponha que para usar um táxi você paga R$1,50 por quilômetro rodado, mais uma quantia fixa de R$4. Responda o que se pede. Indicando por X os quilômetros rodados e por Y a quantia a ser paga, escreva uma sentença matemática que relacione X e Y. Você deve começar sempre pelo Y, tá? É o Y igual a alguma coisa. Então vai ficar assim, ó, Y é igual. Qual o valor da quantia fixa que você paga? R$4. Mais, quanto é que custa cada quilômetro rodado? R$1,50. Vezes o número de quilômetros. Pronto, está aqui a equação. Outra maneira de escrever, você poderia colocar y igual a 1,50x mais 4. Isso aqui é a mesma coisa. A sequência dos termos não vai alterar o seu resultado. Na letra B ele diz, se o táxi roda 20 km, quanto é que a corrida vai custar? Você vai pegar a equação, 4 mais 1,50 vezes, no lugar do x, que é o número de quilômetros que você rodou, você vai colocar 20.
y é igual a 4 somado com 1,5 vezes 20 dá 30. Quanto é que dá 4 mais 30? 34. Portanto, essa corrida que você fez, aliás, o Pedro fez, né? Custou para ele R$34. Na letra C, se você pagou R$13 por uma corrida, quantos quilômetros você se deslocou? Observe que aqui ele te deu o valor da corrida, ou seja, ele te deu o Y. E agora ele está perguntando quantos quilômetros, ele pergunta o X. Tem alguma coisa diferente na resolução? Não. Continua a mesma equação. Qual é a equação? Y é igual a 4 mais 1,50x. No lugar do Y eu coloco 13. 13 igual a 4 mais 1,50x. Eu vou jogar esse 4 para o primeiro membro. 13 menos 4 igual a 1,50x. 13 menos 4 é 9. 1,50x. X igual a 9 dividido por 1,5. Que vai dar quanto, Vanks? 6. A corrida que você fez teve, aliás, a corrida que o nosso amigo aqui fez, teve um percurso de 6 km. Beleza? Então, quando você for fazer os exercícios correspondentes à função e à sua lei, não tem dificuldade. Veja essa aqui da página 14. Vanks, o que é isso aqui? Isso aqui, meus amigos, é uma brincadeira. O autor sugeriu aqui pra gente uma brincadeira, ele colocou aqui alguns palitos e formar quadrados. Veja aqui, ó. Formação de palitos em várias etapas. Aliás, formação de quadrados em várias etapas. Vamos pensar. Quantos palitos você utilizou no primeiro quadrado? Olha aqui. 1, 2, 3, 4. No segundo, para formar dois quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu posso perguntar para você, por que foi que não houve 8 palitos em vez de 7? É porque esse palito aqui do meio, ó, olha aqui, esse palito aqui do meio, ele serve para ambos, por isso que diminuiu um. Como é que vai ficar para fazer 3 quadrados? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para formarmos 4 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você é muito inteligente, você já deve ter percebido que existe um raciocínio lógico aqui. Qual é o raciocínio lógico na obtenção dos quadrados, fazendo uma relação com o número de palitos? Para cada quadrado que eu faço, eu tenho somado quantos palitos? Para cada situação que eu apresento aqui, eu tenho somado 3 palitos. Então, diga para mim, como é que ficaria formar 5 quadrados? Como é que ficaria? Você tem 4, 7, 10, 13. O próximo seria quanto? 16. Muito bem. Você vai somando 3. O próximo seria quanto? 19. O próximo, 22, 25, etc. O que é que acontece? Você vai sempre... Você tem um triplo, né? Então, qual era a relação que você ia fazer? Palitos y igual ao número de quadrados. Como é que você faz? Bom, para você fazer essa relação, quanto é que você aumenta cada vez que passa? 3. Então, vai ser 3x. À medida que você olha para lá, você observa que a quantidade de palitos aumenta 1 de cada vez, não é? Para cada 3 que eu coloco aqui, aumenta um quadrado. Pronto. Se você colocar 3 palitos no lado direito, aumenta um quadrado. Então, 22 palitos, 7 quadrados. 25 palitos, 8 quadrados, e assim por diante. Na letra B, ele pede aqui para você quantos palitos são necessários para formar 64 quadrados. Bom, esse número de quadrados, quem é? É o x. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui na equação. Y é igual a 3x mais 1. Quantos palitos eu preciso? Y é igual a 3 vezes 64 mais 1. Quando você fizer 3 vezes 64, você vai encontrar 192. Quando você somar com 1, você vai ter 193 palitos para atender essa sua necessidade. Ok? Vanks não tem só essas duas, tem mais duas. Então vamos lá. Trouxe para cá. Como é que ficou aquela armaçãozinha aqui? 4, 7, 10,
13, 16. Para cá vai somando 3. Aqui vai somando 1. Bom, quantos quadrados podemos fazer com 256 palitos? Qual é a nossa expressão? Y igual a 3x mais 1. Vamos lembrar, y igual a 3x mais 1. Bom, eu tenho 256 palitos, os palitos estão representados pela letra y, palitos para y, quadrados com o x, não é? Então, vamos lá. No lugar do nosso y, eu vou colocar 256. Eu vou procurar quem? O x. 256 é igual a 3x mais 1. Você vai passar esse 1 para lá. 256 menos 1 igual a 3x. 255 igual a 3x. Você vai jogar o 3 dividindo. Você vai ficar com 255 dividido por 3. Quantos quadrados eu vou fazer, Vanks? 85 quadrados. Na letra D, ele diz assim: é possível formar 25 quadrados com 73 palitos? Isso aqui é possível? Justifique. Bom, a justificativa é fazer o cálculo. Então, vamos aqui, ó. Y igual a 3x mais 1. Vamos lá, ver quanto precisa? Y igual. Se você for fazer 25 quadrados, você vai fazer 3 vezes 25 mais 1. 3 vezes 25 dá 75. Somado com 1, 76 palitos. Então, qual é a conclusão que você chega? 25 quadrados exigem o quê? 76 palitos. A pergunta é, com 73 você faz? A resposta é não. Qual é a justificativa? Essa daqui. Eu precisaria de 76 palitos e eu só tenho 73. Vai ficar faltando 3. Continuando, a questão de número 3 dessa mesma página dá uma função. Olha aqui, ó, já deu a lei de formação, tá vendo? Ó? E pede para você fazer 2 cálculos. Quando a gente vai fazer um exercício, o elemento que está aqui dentro, que é o x, é só substituir. Neste exercício da letra A, você tem 3, ó. Você vai fazer o f de 0, você vai fazer o f de 1, você vai fazer o f de menos 1. Depois você substitui. Vamos lá. Como é que vai ficar? 2 vezes 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 11. Vanks, quanto é o f de 0? 2 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0. Sobrou só quem? 11. Guarde essa criança. Faça o f de 1. 2 vezes 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 11. 2 vezes 1 dá 2. Menos 5 vezes 1 dá 5, mais 12. 2 mais 11, 13. 2 mais 11, 13. 13 menos 5. 13 menos 5, 8. Então, guarda o f de 1, 8. E para eu fechar, tem o f de menos 1. Esses números que aparecem nos exercícios, você deve colocar, quando negativo, dentro de parênteses, viu? Faça assim, ó. 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, mais 11. Alguém pode me dizer qual é a justificativa, Vanks, que você tem que fazer o jogo de sinais? Por exemplo, aqui vai ficar 2 vezes 1 positivo. O menos daqui com o menos daqui vai ficar mais 5 vezes 1, 5, mais 16. Desculpa, mais 11. 2 vezes 1 dá 2. Somado com 5, 7. Somado com 11, 18. O f de menos 1 vale 18. O que é que a gente está procurando, amigos? Nós estamos procurando f de 0. Eu vou substituir na expressão que ele me deu. Quanto é o f de 0? 11. Menos. Quanto é o f de 1? 8. Quanto é o f de menos 1? 18. A pergunta é essa. Quanto que vai dar esta soma? Quanto é que vai dar isso aí, moçada? 11 mais 18. 29. 29 menos 8. Sua resposta certa seria 21. O procedimento da letra B é o mesmo. Onde tiver x, coloque raiz de 2 mais 1. Vai ficar assim, ó, 2 vezes raiz de 2 mais 1 ao quadrado, menos 5 vezes raiz de 2 mais 1, fecha,
mais 11. Nossa, Vanks, como é que eu vou fazer aqui? Pessoal, quando a gente estudou produto notável, a gente aprendeu que existe o quê? O quadrado da soma. Vamos lembrar. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se você não lembrar disso, faça a propriedade distributiva. Faça a propriedade distributiva. Se você não lembra, produto dos meios com produtos extremos? Não. Aquele da distributiva que vocês erroneamente chamam de chuveirinho. Vamos lá. Quadrado do primeiro, eu vou fazer isso aqui dentro de um colchete e vou colocar essas expressões dentro de parênteses. Ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Lá na frente eu vou fazer a propriedade distributiva. 5 raiz de 2 menos 5, somado com 11. É um jogo de paciência, Vax? É. Tenha cuidado para não errar. Vamos aqui. Às vezes a gente erra um sinal, tem que começar de novo, né? Ó, 2, abre um colchetezinho. Raiz de 2 ao quadrado, o 2 vai cancelar a raiz, fica 2, mais 2, raiz de 2 vezes 1 dá 2, raiz de 2. 1 ao quadrado dá 1. Fecha. Menos 5, raiz de 2. Eu posso juntar o menos 5 com mais 11, fica mais 6. Aqui vai ficar 2 que multiplica. O 2 somado com 1 dá 3. Cuidado para não querer somar com a raiz, não pode, viu? Tem que ficar assim. É essa a expressão que nós estamos montando aqui. Eu vou fazer agora, multiplicar aqui dentro, ó. 6 mais 4 raiz de 2, menos 5 raiz de 2, mais 6. Vanks, quem é que você vai pegar aqui? Você pega número com número, raiz com raiz. 6 daqui com 6 dá 12. 4 raiz de 2 com menos 5 raiz de 2 fica menos raiz de 2. Tem mais alguma coisa para fazer? Tem mais não. Termina aqui. Eu não tenho mais para onde ir. A questão de número 3 encerrou nessa conta. Na sequência da mesma página 15, o autor nos dá uma função definida por uma determinada expressão. Ó aqui, ó. Função f, domínio nos reais, imagem nos reais, definida por... A definição é o que me importa. É essa moça, o coração do exercício. Por quê? Porque você vai pegar do jeito que está ali e os números você vai colocar no lugar do x. Essa questão de número 4, por exemplo, você tem 4 expressões para substituir. Vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 menos 1. Fica 1 dividido por 1. Pronto. Na B, 1 sobre menos 2 terços menos 1. Vai dar quanto isso, Vanks? Presta atenção no que eu vou fazer. 1 sobre... Quando a gente tem assim, ou você faz o MMC, ou faz assim, ó. 3 vezes menos 1, você faz aqui, ó. Menos 3. Com menos 2 dá menos 5. E repete o denominador. De novo. Multipliquei 3 com menos 1, deu menos 3. Juntei com menos 2, deu menos 5. Repeti o denominador. Quando a gente tem um número 1 sobre uma fração, a gente inverte essa fração. Vai ficar o 3 em cima, no numerador, e o 5 embaixo. Portanto, vai ficar quanto? Menos 3 quintos. Vamos lá para a letra C. 1 sobre menos 7 menos 1. Vai ficar 1 sobre menos 8. Que dá quanto? Menos 1 sobre 8. E a última, 1 sobre 1 menos 1, vai dar 1 dividido por 0. Quanto é 1 dividido por 0? É 0 ou 1? 1 dividido por 0 não existe. Não existe divisão por 0. E aí, o que é que eu escrevo aqui? Não convém. Pronto. Ou não existe. Se você quiser também pode colocar o símbolo de não existe, que é assim, ó. Vamos lá na questão 5. Outra função definida, a lei aqui, ó. Bonitinha aqui para nós. Ele nos dá essa lei e diz assim: considere a função real, definida por fx igual a x ao quadrado menos 5x mais 9. Quais são os elementos do seu domínio, cuja imagem é 3? Meus amigos, faça o seguinte, ó. X, aprenda uma coisa. X é domínio, y é imagem. Só que tem uma coisa, queridos amigos. Você pode escrever y ou pode escrever f de x, tá? Y ou f de x é a mesma coisa.
Então, quando eu digo fx igual a x ao quadrado menos 5x mais 9, que ele quer, quem é que tem imagem 3? Imagem é esse moço bem aqui, ó. Não é você colocar o 3 no lugar do x. Se você colocar o 3 no lugar do x, você está dizendo que ele é domínio. Ele aqui está te citando como imagem. Então, é a estrutura toda. No lugar do f de x, você coloca 3, tá? Fica assim, ó. X ao quadrado menos 5x mais 9. Eu vou jogar esse 3 para cá, vai ficar x2 menos 5x mais 9 menos 3 igual a 0. Vanks, vai cair na equação de segundo grau. Isso. x2 menos 5x mais 6 igual a 0. Eu já lhe ensinei que as equações de segundo grau a gente pode obter as raízes por Bhaskara ou por soma e produto. Neste caso específico, eu vou fazer por soma e produto. A soma das raízes é dada por menos b sobre a. O produto das raízes é dado por c sobre a. Quem é que são os elementos dessa equação? O a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Vou ficar com menos 5 dividido por 1, que é 5. E vou ficar com 6 dividido por 1, que é 6. Estou procurando dois números que somando dá 5 e multiplicando dá 6. Quem seriam eles? 2 e 3. Este é o meu conjunto, solução da questão de número 5, letra A. 2 e 3. Na letra B, ele diz assim: qual o valor de f de menos 6 e qual o valor de f de menos raiz de 3? Neste caso, amigos, aqui, quem está dentro deste parênteses é o seu domínio. É só você substituir no lugar do x. Ó, f de menos 6 vai ser igual x2, ó, a equação é essa lá em cima, vai ficar menos 6 ao quadrado, coloque o negativo dentro de parênteses, menos 5 que multiplica menos 6, mais 9. Muito cuidado com o jogo de sinais. Menos 6 ao quadrado dá 36, menos vezes menos dá mais, 5 vezes 6, 30, também é mais. Vai estar um número grande aqui. 36 mais 30 dá 66, somado com 9, 75. E para eu fechar essa questão número 5, ele pediu a imagem de raiz de menos raiz de 3. Faça a mesma coisa, ó, f de menos raiz de 3 é você colocá-lo dentro da raiz, ó, menos raiz de 3 ao quadrado, menos 5, abre um parênteses, dá menos raiz de 3, somado com 9. Um número que tem uma raiz quadrada elevada ao expoente 2, elimina essa raiz, vai ficar só o 3. Vanks, positivo ou negativo? Positivo. Bases negativas elevada a expoente par ficam positivas. O menos do 5 com o menos do raiz de 3 fica mais 5 raiz de 3, mais 9. Cuidado para não querer sair somando todo mundo. Você só soma os números inteiros. 3 mais 9, 12. E repete a raiz aqui na frente. Vanks, eu posso fazer 17 raiz de 3? Nem pensar. Você só pode somar a raiz com raiz. A sua resposta seria 12 mais 5 raiz de 3. Na sequência, eu coloquei aqui para a gente treinar uma situação. Isso aqui não faz parte da apostila. Isso aqui é só para reforço. Coloquei uma questão aqui para a gente fazer antes de efetuarmos a resolução da nossa próxima aula. Como é que eu faria isso aqui, Vanks? Para você resolver, você vai lá na função e no lugar do x, você coloca o domínio. Quem é o f de 5? Olha como fica fácil. F de 5 vai ser igual a 3 vezes 5 ao quadrado, menos 2 vezes 5. 3 vezes 25, menos 2 vezes 5, 10. 3 vezes 25 é 75, menos 10, 65. Quer dizer, então, que isso aqui não tem na apostila? Não, isso aqui é um bônus. F de menos 3, coloque dentro do parênteses. Quando for negativo, coloque dentro do parênteses. Vai ficar assim, ó. 3 vezes menos 3 ao quadrado, menos 2 vezes menos 3. Cuidado com sinais. 3 vezes menos 3 ao quadrado fica 9 positivo. O menos daqui com o menos daqui fica mais. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 9, 27. Somado com 6, a minha resposta será 33. Apaixonante a matemática. F da raiz de 2, ficaremos com quem? Você vai fazer 3 vezes raiz de 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes raiz de 2. Esse raiz de 2, ao elevar expoente 2,
Elimina-se a raiz, vai ficar só quem? 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Aqui eu posso fazer conta? Pode. Por quê? Se você não fez no outro. É porque ambos possuem a mesma raiz. 3 raiz de 2 menos raiz de 2, sobra só quem? Raiz de 2. Apaixonante. F de 0. F de 0 será igual a 3 vezes 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. Ficaremos com 0 menos 0, uma conta muito difícil. 0. E para eu fechar esta sequência que era um bônus, f de menos 2. F de menos 2 vai ser 3 vezes menos 2 ao quadrado. Por gentileza, coloque dentro do parêntese. Ficaremos com 3 vezes 4. Menos com menos dá mais, 4. 3 vezes 4, 12. Ao somar 12 com 4, 16. Então, meus queridos, fazer a função em cima das leis de formação exige o quê? Coloque o domínio no lugar do x. Tanto faz você chamar fx, como pode chamar y. Tudo é a mesma coisa, tudo bem? É assim que você deve proceder.